alguns pontos importantes. Um outro reinado diferente. Né? Exatamente. E não vai ter tanta gente no enterro também. Esse aí eu acho que realmente a fila não vai durar. Não vai ter esses 8 quilômetros aí não, né? Não sei. Professor, a gente essa semana, né, tem alguns pontos importantes, mas o Putin, né, ele disse, teve aquele encontro junto com Xi Jinping, né, e ele disse que admira a posição equilibrada da China sobre a guerra na Ucrânia, né? Ele falou ali naquele encontro junto com o chefe aí do executivo chinês, o Xi Jinping, lá na cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, que está acontecendo em Uzbequistão, inclusive a gente depois fala um pouco mais de uma outra fala dele aqui, mas ele diz que admira muito, né, essa posição equilibrada da China em relação à guerra na Ucrânia. Eu gostaria de entender um pouco mais a sua visão, né, nesse tabuleiro global geopolítico, inclusive que o seu artigo dessa semana, mais uma vez, traz esse tema, né, do tabuleiro geopolítico. Como que você avalia exatamente, né, essa postura do Putin agora? Mais cedo a gente até falou, né, que ele já trouxe ali, sinalizando para o primeiro-ministro, se eu não me engano, Isa me corrige, foi o primeiro-ministro indiano, né, falando que ele gostaria que essa guerra terminasse o mais rápido possível. Tá havendo aí uma mudança um pouco naquela figura, no comportamento de Putin ou não? Há várias coisas, né, Paula, para a gente levar em consideração. O presidente Xi Jinping está no poder desde 2013. Então, por incrível estar no poder, o primeiro encontro dele, de fato, com o Vladimir Putin foi em 2013. Este encontro da Organização para a Cooperação de Xangai, que é como se fosse uma OTAN para os países eurasiáticos, um arranjo assim, que tem outras considerações de natureza econômica, política, então é um pouco diferente, não tem o mesmo sentido de aliança como a OTAN, mas tem ali uma questão militar envolvida. E eles estão fazendo este encontro, e na reunião do presidente Xi Jinping e com o Vladimir Putin, quando ele se encontra, a expressão que o presidente Xi Jinping utilizou para referir-se a Vladimir Putin foi velho amigo, não é? Por que isso, né? Esta foi a 39ª vez em que os dois se encontram. Então, isso evidencia que existe ali um relacionamento que foi criado, moldado e que tem sido utilizado, inclusive pela Rússia, nesses momentos difíceis de transição e principalmente de sanções. Então, o presidente Putin pôde agir sabendo que, na pior das hipóteses, ele teria a China como um peso a favor nesse processo todo. Ele poderia vender o seu petróleo para a China. Inclusive, a China se tornou, neste processo todo, o maior comprador de petróleo russo, o maior comprador de recursos naturais da Rússia. Então, os chineses foram um parceiro importante neste processo. Agora, depois de 6 meses de guerra, é natural que haja um cansaço e é natural que o presidente russo também faça aí não só as manobras, mas os acenos para que o Ocidente reconsidere algumas coisas. Você vê a pressão que ele começa a exercer, não fornece gás, os países europeus são diretamente afetados. Essa é uma primeira coisa. Em segundo lugar, a questão dos fertilizantes, que ele falou, olha, os fertilizantes que estão no território europeu, nós doamos para os países em desenvolvimento. Tentando forçar a Europa a alterar também as sanções, porque veja só a hipocrisia europeia nesse sentido. Os países europeus podem comprar fertilizantes russos, não há sanção aplicável aí, mas quando a Rússia vende para terceiros países, inclusive os em desenvolvimento, existem as sanções e são aplicadas nessa situação. Então, você vê que o presidente Putin está aí colocando, fazendo os acenos para justamente forçar a União Europeia e forçar o Ocidente a reconsiderar as medidas que tem tomado. Isso tudo faz parte deste plano de reconfiguração da ordem global.